Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Cumprindo uma promessa feita aqui na semana passada, vou retomar o assunto envolvendo André Mendonça, a sua CEOP e os tais dossiês ultra-secretos. Como vocês devem ter lido hoje na mídia, inclusive em várias manchetes de jornais, o senhor Mendonça se recusou a atender a uma solicitação do Ministério Público Federal do Estado do Rio Grande do Sul que requisitava cópias dos tais dossiês. E para tentar justificar a sua recusa, o senhor Mendonça alegou que esse tipo de requisição só poderia ter sido enviada pelo senhor Augusto Aras, o nosso PGR. E foi além. Disse que, ainda que Aras tivesse enviado tal solicitação, ainda assim ele estaria impedido de exibir esses documentos, pois envolveriam dados muito sigilosos de inteligência. Vamos esmiuçar um pouco aqui essa postura de Mendonça e descortinar todos os absurdos jurídicos trazidos na fala do nosso ministro da Justiça. Em primeiro lugar, queria reavivar aqui na memória de vocês um fato bem recente e inclusive muito debatido aqui no canal. Como vocês devem lembrar, há alguns dias atrás, o senhor Augusto Aras, um eterno aliado do governo Bolsonaro e, portanto, de Mendonça, tanto assim que foi nomeado PGR fora da lista tríplice, o senhor Aras sustentou a tese de coesão e unidade do Ministério Público para poder ter acesso a dados ultrassigilosos da Lava Jato. Ora, indago eu, se Aras, um fiel aliado do governo que aí está, sustenta tamanha coesão, tamanha unidade do Ministério Público, dessa forma, em tese, qualquer promotor, qualquer procurador poderia dirigir um pedido de esclarecimentos a André Mendonça. Será que vocês conseguem perceber a enorme inconsistência, a primeira grande inconsistência entre a postura de Mendonça e o entendimento defendido com unhas e dentes por Augusto Aras, que, lembro eu, reitero 1000 vezes, é um fiel aliado do governo que aí está? Primeira inconsistência. Outra coisa, o PGR, o Procurador-Geral da República, ele representa, ele promove ações junto ao Supremo Tribunal e ao STJ. É o representante do Ministério Público junto a esses tribunais superiores. E dessa forma, cabe a ele a legitimidade de propor ações contra deputados federais, senadores, presidente da República, vice-presidente da República e ministros de Estado. Mas vejam bem, disse aqui ações que conduzam a julgamentos, como disposto em vários artigos da nossa Constituição. Contudo, confesso que não localizo em qualquer trecho da Constituição um dispositivo que imponha, que atribua uma legitimidade exclusiva ao PGR para enviar pedidos de esclarecimentos a um ministro de Estado. E aqui indago diretamente ao senhor Mendonça. Senhor Mendonça, em qual trecho de lei, em qual trecho da Constituição Federal há a imposição dessa faculdade, dessa legitimidade exclusiva do PGR para enviar pedidos de esclarecimentos a ministros de Estado?
Confesso que desconheço e gostaria muito de ouvir o senhor Mendonça, a manifestação do senhor Mendonça a respeito. Só que esse tipo de manifestação ele não traz a público, porque sabe que o seu entendimento não tem nenhum respaldo legal, nenhum respaldo constitucional. E, por fim, no mérito da questão propriamente dita, sobre o conteúdo da declaração do senhor Mendonça, de que os tais dossiês envolveriam dados de inteligência. Ora, senhor Mendonça, acredito que o senhor tenha se equivocado de pasta. O senhor ainda é ministro da Justiça, certo? Pois é, só que a lei que dispõe sobre a criação do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, uma lei de 2019, que o senhor certamente não teria tido tempo de esquecer, essa lei dispõe com todas as letras que cabe ao GSI apreciar assuntos que coloquem em risco a estabilidade, a segurança nacional e, em particular, dados de inteligência. Portanto, senhor Mendonça, por favor, não tente usurpar a competência do seu colega, o general Heleno. Desde 2019, desde o início de 2019, logo após a posse de Bolsonaro, a nomeação do senhor André Mendonça para ocupar a AGU, na época, já deixou muito claro o alinhamento de Bolsonaro com o que ele chamou durante toda a campanha de velha política. Com efeito, o senhor Mendonça ainda é talvez, ou foi, realmente não sei o tempo do verbo a usar, mas vamos supor que tenha sido, na melhor das hipóteses. O senhor Mendonça foi um petista aguerrido, tanto assim que chegou a escrever um livro em comemoração, em celebração pelos 10 anos de Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Imaginem vocês a enorme criatividade da qual deve ter lançado mão o senhor Mendonça para escrever um livro inteiro sobre os feitos de 10 anos de Toffoli na nossa Suprema Corte. Dessa forma, tivemos desde o início um petista bem aguerrido no centro, no coração do governo. A cada dia que passa, Bolsonaro se mostra mais e mais adepto fervoroso da boa e velha política clientelista, seja distribuindo favores ao centrão, seja distribuindo migalhas às classes de mais baixa renda, que são o tradicional eleitorado lulista, seja fazendo esse populismo por toda parte, atravessando o país já em plena campanha pela reeleição. E na semana passada, como também muito divulgado pela mídia, em toda essa sua campanha política, que é tudo o que consegue fazer Bolsonaro, ele realmente não tem a menor noção de como governar, de como se comportar como um primeiro mandatário da nação. Ele só faz mesmo a sua capacidade, só chega a campanhas políticas bem populistas, cheias de bravatas e, digamos, falas muito pobres, muito precárias de alguém que tenha pouca faculdade de raciocínio. Mas na semana passada, Bolsonaro enviou ao Rio o seu filho senador, o senhor Flávio, aquele mesmo bem encrencado no tal esquema das rachadinhas com Queiroz e companhia. Ele enviou este senador aqui ao Rio para selar uma aliança, adivinhem com quem? Com o PT de Lula, uma aliança que visa a reeleição do prefeito de Belford Roxo, município aqui do nosso estado do Rio.
Dessa forma, acredito que já tenha se concretizado o fenômeno do bolsopetismo ou bolsolulismo, que já vem sendo discutido, já vem sendo antecipado por vários comentaristas, por vários formadores de opinião. E esse fenômeno era já de se esperar, era bastante verossímil, porque pensem aqui comigo, Bolsonaro e Lula costumam partilhar vários ideais em comum, entre aspas. Ambos são fervorosos adeptos do estatismo, são pouco dados às liberdades individuais, muito menos às liberdades econômicas, às liberdades de mercado, e ambos têm seus tiranos de estimação. Enquanto Lula idolatra figuras como Chaves e Fidel Castro, por exemplo, Bolsonaro venera todos os nossos ex-ditadores militares, Stroessner, Pinochet e alguns outros tiranetes aqui da América do Sul. Nenhum deles manifestou qualquer disposição, qualquer simpatia pela agenda de privatizações, muito pelo contrário, parecem querer deixar mesmo tudo na mão desse Estado grande, inclusive distribuindo benesses, distribuindo privilégios às classes que os apoiam, às categorias de servidores mais próximos, dependendo do perfil de cada um. Temos comentado bastante isso aqui no canal. E como vocês devem ter em mente, enquanto Lula é mais simpatizante dos servidores civis, Bolsonaro parece ser mais alinhado à ala militar. Mas tirada essa diferença um tanto cosmética, em essência, eles se assemelham cada vez mais a cada dia. Se assemelham onde? Se assemelham no populismo, se assemelham na vontade de manter esse status quo de corrupção que beneficia a ambos e se assemelham no estatismo, de modo que o bolsopetismo ou bolsolulismo já é um fenômeno bem concreto entre nós. E agora fica a pergunta: o que vamos fazer nós, defensores entusiastas das liberdades individuais, que não apreciamos nenhum desses modelos, nem o modelo lulopetista, nem o modelo bolsonarista? Acredito que tenhamos ainda 2 longos anos pela frente para criar muito barulho, entre aspas, sempre dentro das normas do Estado de Direito, sempre dentro das vias institucionais, mas criar muito barulho, criar bastante discussão e celeuma para evitar que esses populistas, em particular esses dois, levem o cenário político do Brasil a esse xadrez extremamente perverso. Ou Lula, ou algum poste seu, se porventura não puder se candidatar, ou Bolsonaro. Temos de evitar esse cenário trágico a qualquer custo. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.